Amigos zumbideiros, bom dia, boa tarde, boa noite. Bem-vindos ao canal Zumbideiros, o canal dos portadores de zumbido, sem mentiras. E agora Zumbideiros também no Instagram e TikTok. Vamos lá. Hoje quero trazer para vocês uma análise muito interessante de uma coisa que pode, em tese, reduzir o zumbido no ouvido. Mas antes, quero pedir que deem um like, que é muito importante para me manter motivado e continuar fazendo vídeos. Inscreva-se se ainda não se inscreveram. Então vamos lá. Eu sou o Júnior, um portador de zumbido severo há 4 anos e meio, causado por perda auditiva progressiva no meu ouvido esquerdo. Esse zumbido, agora crônico, se tornou severo conforme minha perda auditiva progrediu para moderadamente severa, por enquanto. Antes de tudo, quero avisar que vou falar de um avanço científico importantíssimo para melhorar a perda auditiva e restabelecer a audição, e com isso fazer com que o paciente recupere sua capacidade de comunicação por conversação. Ou seja, o implante coclear não foi criado para acabar o zumbido. É verdade. Quer dizer, às vezes não. Mas para uma coisa muito mais grave, a surdez severa ou profunda. Estudando o assunto, descobri em vários depoimentos em implantados que a solução tecnológica também melhorou ou até acabou com o zumbido que tinham antes do implante. Ou seja, digamos que a melhora dos sintomas zumbido é um resultado colateral do implante coclear e não o resultado principal buscado, que é recuperar o paciente da surdez severa ou profunda. Lembrando que a surdez severa é aquela que a pessoa escuta muito pouco, e a profunda, a pessoa só ouve sons muito altos, acima de 90 decibéis em todas as frequências, ou não ouve nada. Também é importante saber que o implante coclear não é indicado para quem só tem zumbido. Não! Por pior que seja, pois não há garantia nenhuma que o implantado vai ter seu problema de zumbido resolvido ou mesmo melhorado. Então, fique bem claro aqui que nunca um implante coclear é usado exclusivamente para zumbido. E ele geralmente só é feito em caso de surdez bilateral severa ou profunda, como eu já disse. Mas é muito interessante esse efeito de redução ou até de remissão total do zumbido. É muito dos implantados, né? Agora, se você tem surdez severa profunda bilateral e zumbido, saiba que você pode fazer pelo SUS uma cirurgia de implante coclear e resolver 2 problemas, sua surdez e, quem sabe, também resolver o seu zumbido. Não é uma maravilha? Mas para fazer a cirurgia pelo SUS há vários requisitos necessários. Entre eles, ter perda auditiva bilateral severa a profunda, que não consegue obter melhora significativa com aparelhos auditivos. Mas é importante falar também que redução ou remissão total do zumbido não ocorre em todos os implantados, não. Não consegui achar uma pesquisa confiável que possa dizer qual a porcentagem de implantados que ficam livres do seu zumbido. Mas não é difícil imaginar que a melhora do zumbido deve ocorrer em todos, se não quase todos os implantados. Afinal, se o zumbido crônico é causado por perda auditiva, a reativação da capacidade auditiva de quem fez implante coclear causa como consequência, pelo menos, a melhora do zumbido, né?
A audição é o único dos 5 sentidos que pode ser restabelecido bionicamente. É uma maravilha e sucesso da ciência. Vamos estabelecer aqui uma premissa importante. Implante coclear foi inventado para restabelecer a audição. De novo, a eventual melhora do zumbido é um efeito positivo, mas não é comumente o objetivo do implante. É bom repetir. Eu perguntei para o meu médico se eu não poderia fazer esse implante coclear, já que tenho um zumbido, só como curiosidade, já que eu tenho um zumbido tão severo. Que só não é incapacitante para mim esse zumbido, porque eu avancei na terapia da habituação. Então o médico me respondeu que não é indicado para o meu caso, porque o implante geralmente é feito para quem tem surdez severa profunda. E para restabelecer a audição quando os aparelhos auditivos não fazem mais efeito. Como eu tenho surdez moderadamente severa no esquerdo, ou seja, tenho perda moderada nos graves e severa nos agudos, um implante coclear não teria um efeito significativo no meu caso, sem contar os riscos. Ele disse que o ganho de audição que geralmente se obtém com o implante coclear de uma pessoa com surdez severa ou profunda é essa pessoa passar a ouvir melhor, mas não muito mais do que, por exemplo, eu ouço hoje no ouvido esquerdo. Geralmente, a pessoa passa de uma surdez severa profunda para uma surdez moderada após o implante. Uma pesquisa da Universidade Estadual do Arizona, nos Estados Unidos, feita com implantados unilaterais que podiam comparar a audição normal com a audição por implante coclear, chegou a um resultado sonoro interessante. Vamos ao resultado. Primeiramente, uma frase com som normal, que entra no aparelho do implantado. It was a full moon 3 nights ago. Agora, como o implantado ouve. It was a full moon 3 nights ago. Outra normal. Don't live beyond your means. Implantado. Don't live beyond your means. Normal. That was an unexpected outcome. Implantado. That was an unexpected outcome. Não é interessante? Há um filme de 2019 chamado O Som do Metal, indicado ao Oscar de melhor filme, que mostra a história de um baterista de uma banda de heavy metal. O filme apresenta o drama do baterista que começa a sentir um zumbido nos 2 ouvidos e depois tem uma perda auditiva súbita. Os exames de audiometria, a busca da solução por seu problema na medicina, e vendo que a audição não voltou mais, decide fazer o implante coclear. Até ele conseguir o dinheiro para fazer o implante, ativar o aparelho e passar a ouvir os sons de uma forma diferente. Eu recomendo mesmo. Coloquei aqui embaixo o link do trailer do filme. Assistam, vale a pena. Então, nos melhores casos, um implantado passa de uma surdez severa ou profunda para moderada. Raramente a pessoa recupera a plenitude da acuidade auditiva passada. Agora, há casos de implantados que garantem que sua audição ficou tão boa como a audição que tinha antes da perda auditiva ocorrer. O fato é que só o implantado sabe como que é de verdade, né? Como que de verdade ficou sua audição depois do implante. Sobre a melhora do zumbido em implantados, o Brazilian Journal of Otorrinolaringology, ou seja, a revista brasileira de otorrinolaringologia, publicou em junho de 2021, ou seja, há exatamente um ano atrás, um artigo intitulado
implante coclear e zumbido, uma meta-análise. Estou colocando aí embaixo desse vídeo o link para o artigo. Ele é muito interessante. Em resumo, o artigo diz o seguinte: zumbido é um sintoma frequente em pacientes com implante coclear, comumente relatado como persistente e incapacitante em candidatos ao procedimento. Entretanto, o zumbido raramente é considerado na avaliação pré-operatória dos pacientes elegíveis para o implante coclear. Muitos estudos têm demonstrado que o implante coclear leva a uma mudança significativa na percepção do zumbido. Foram estudados dezenas de artigos sobre o tema, o implante coclear e zumbido, e nesses uma amostra de 136 pacientes com zumbido que se submeteram ao implante. A conclusão foi a seguinte, aspas, em conjunto, esses achados apoiam a viabilidade do implante coclear para reduzir a percepção do zumbido, proporcionando uma nova perspectiva no tratamento do zumbido em pacientes com deficiência auditiva candidatos a esse procedimento de implantação. Vejam bem, essa conclusão diz que em pacientes com perda auditivas elegíveis para o IC, para o implante coclear, é viável essa alternativa para reduzir a percepção do zumbido. O que quer dizer que se você tem zumbido e não tem perda auditiva severa ou profunda, o implante coclear não é recomendado. Sabe por quê? Vamos analisar meu caso. Eu tenho perda auditiva moderadamente severa no ouvido esquerdo. De novo. Tenho perda auditiva moderada nos graves e severa nos agudos. Só nesse ouvido. O direito é normal. Meu zumbido vem piorando conforme minha perda auditiva piora. O que significa ele, como o da maioria dos zumbidos crônicos, está relacionado intimamente com a perda auditiva. Portanto, faz sentido considerar que melhorando a perda auditiva vai melhorar o zumbido. Certo? Entretanto, o risco dessa medida invasiva, que é o implante coclear, piorar a perda ou até causar a surdez completa existe. É raro, mas existe. Por outro lado, meu tipo de perda não sofreria melhora significativa, como eu já disse aqui. Resultado, eu não posso contar com um implante coclear para tratar meu zumbido devido aos riscos e a chance maior de também ser inócuo. Eu já soube de casos na Europa de pessoas que gastaram muito dinheiro para fazer implante com o objetivo principal de melhorar seu zumbido e obter sucesso. Mas lembremos que o implante coclear custa, em média, mais de $20.000, ou seja, mais de 100, 110 mil reais no Brasil. Esse é o de um lado. Planos de saúde também fazem implante coclear. Tá? Mas as exigências para a elegibilidade geralmente são iguais às do SUS, se não até mais rigorosas. Mas vamos continuar analisando o estudo. Ele disse que o zumbido é um sintoma frequente em candidatos a implante coclear, com uma prevalência que varia de 66% a 86%. Portanto, mais que 2/3 dos submetidos ao procedimento têm zumbido. Isso também chancela a percepção de que a grande maioria dos zumbidos crônicos tem como causa principal a perda auditiva, né, gente? O artigo diz também que não existem dados consistentes na literatura que nos permitam responder a pergunta dos candidatos ao IC. Se haverá uma melhora do seu zumbido após o procedimento. Aos 136 implantados objetos do estudo foi aplicado um questionário chamado
THI, Tinnitus Handicap Inventory, em tradução livre, o questionário sobre deficiência de zumbido, desenvolvido em 1996, composto de 27 perguntas. Errou! Com um score que varia de 0 a 100. E quanto maior o score, maior a repercussão do zumbido na qualidade de vida do paciente. É uma medida rápida, de fácil aplicação e interpretação. Esse questionário é facilmente encontrado na internet e você pode tentar aplicar a si mesmo para saber qual a severidade em pontos do seu zumbido. O score do THI foi medido nesses 136 pacientes após o implante coclear. O score do THI pré-operatório de cada paciente foi usado como controle para fazer a comparação. Ou seja, aplicar o THI nos pacientes antes de se submeter ao implante e depois do implante aplicaram novamente o mesmo questionário e fizeram uma comparação. Claro que o segundo THI foi aplicado não imediatamente depois do implante, mas depois de algum tempo após a ativação do implante, que ocorre após 4 ou 6 semanas da cirurgia. Olha o resultado da comparação. Foi observada uma diminuição estatisticamente significativa no score do THI pós-operatório. Ou seja, o desconforto com o zumbido diminuiu nos implantados. Continuando. Após o implante coclear, foi observada a redução média de 11,66 pontos no score do THI. Parece pouco, né? Na verdade, não, porque depende também de quanto que foi o score inicial. Se o seu zumbido era 100, né, a pontuação do THI, e caiu esses 12, então é 12%, né? Cálculo de porcentagem. Lembrando que isso é média. Aos que relataram melhora pequena, digamos que 5%, aos que relataram melhora grande, digamos que 50%, e aos que relataram uma remissão total, quer dizer, acabou o zumbido. Nesse estudo houve muitas variáveis, desde o grau efetivo da perda auditiva do implantado até o modelo do aparelho implantado. Então, fazendo uma análise da meta-análise, eu criei essa tabela. Foram analisados dezenas de estudos, mas foram selecionados esses 6 estudos que estão aqui, onde tinham amostra de implantados com os requisitos necessários para o estudo. Tipo de implante, idade média, distribuição amostral e por aí vai. Então, nessa coluna, você tem todos os implantados e cada um relacionado com cada estudo. O estudo 1, 20, depois 38, 38 de novo, 30 e finalmente o estudo 5 e 6, os 10 implantados para esses 2 estudos, que foram feitos em momentos, em formato diferente, mas que entrou no resultado final. Se observa que o score do THI médio antes do implante era no estudo 1, 23,3, depois 13, 13, 44,5, 45 e 45. Ou seja, menos que 50. Para vocês terem uma ideia, o score do meu, nos piores momentos, beirou 100. O score THI médio depois do implante está aqui nessa coluna. Então vejam que baixou no primeiro estudo de 23 para 2,8. Teve uma redução de 20,5 pontos. E uma redução total de 88%, sem considerar ponderação. A redução ponderada está aqui nessa coluna. Então veja, o estudo 1 houve uma redução de média ponderada de 90%. O estudo 2 também
o estudo 3,80, o estudo 4,62, o estudo 5,65 e o 6,70. Tudo maior que 60%. A média ponderada de redução em pontos deu aquilo que eu falei, 11,66 pontos. Mas a média de redução sem ponderação, em porcentagem, deu 55%, que é a média dessas porcentagens, e com ponderação, 76%. Na verdade, essa é a média das médias ponderadas das reduções. Esses valores aqui, estatisticamente, ele tem sua complexidade para a gente entender. Eu não entendi o que ele falou. Mas, no geral, vocês podem ver que realmente foi demonstrado uma redução muito importante em todos os estudos. A conclusão, eles dizem que em todos os estudos, não só esses estudos, esses 6 estudos, mas em todos que foram analisados por outros tipos de score, sempre davam mais que 50% na redução do zumbido. Isso é muito estatisticamente, é muito importante. Ou seja, quem tem zumbido tem uma probabilidade muito grande, se fizer implante coclear, se precisar e fizer, de que o seu zumbido também reduza. Por fim, o estudo propõe uma discussão que eu vou colocar aqui. Aspas. A cirurgia de implante coclear é usada para reabilitação auditiva há muitos anos e tem se mostrado uma importante ferramenta para melhorar a percepção do zumbido. Nossa meta-análise e revisão sistemática demonstraram que o implante coclear leva à melhoria do zumbido. Incluímos pacientes submetidos a implante coclear unilateral e bilateral. Apresentavam perda auditiva bilateral, zumbido bilateral ou unilateral e surdez unilateral. Continuando, avaliamos os resultados do implante coclear em uma variedade de situações e fizemos uma análise global da influência do implante coclear no zumbido. Embora muitos estudos sobre o zumbido e sua correlação com o implante coclear tenham sido feitos, os mecanismos fisiopatológicos da supressão dos zumbidos após o procedimento ainda não são totalmente compreensíveis. Uma possível explicação presumida é que o IC induz a restauração das vias auditivas e centrais e induz a neuroplasticidade que pode afetar a percepção do zumbido. Continuando mais à frente. A maioria dos estudos mostrou benefícios na percepção do zumbido após o implante coclear, mas o zumbido induzido recente também foi relatado em alguns estudos. Portanto, todos os candidatos a IC, a implante coclear, devem ser informados sobre o risco de zumbido induzido recente, ou seja, induzido pelo implante, como uma possível complicação. A percepção do zumbido piorou em poucos pacientes durante o segmento. Como conclusão, o artigo pontua, aspas, pacientes que apresentam zumbido pré-operatório podem se beneficiar com implante coclear unilateral ou bilateral. Todos os estudos demonstraram mais de 50% de melhoria no score da percepção dos zumbidos nos questionários feitos. Vamos pensar, que outra terapia traz melhora imediata para o zumbido? Tem vários vídeos no YouTube de pessoas que relatam melhoria do zumbido após o implante coclear. Também abaixo desse vídeo eu coloco um link de um depoimento emocionante do implantado sobre a incrível melhora do seu zumbido
após o implante. No vídeo ele fala que o incômodo do zumbido dele baixou de 10 para 4 após o implante. Ou seja, no caso dele, melhorou 60%. Deviam ter aplicado o THI, né? A gente saberia um número mais exato, né? Fazendo uma análise particular aqui, eu acho que isso mostra o avanço da ciência na melhora da nossa saúde auditiva. Quem sabe um dia a gente pode fazer um procedimento operatório que nos livre de fato desse mal que atormenta tantos no mundo, não é verdade? Então é isso, pessoal. Eu espero que eu tenha trazido aí para vocês uma coisa interessante para se pensar, né? Escreva no chat o que você achou desse vídeo e qual nível de perda auditiva você tem. E também se você já foi implantado e o que sentiu em relação ao zumbido, tá bom? Deixe a sua opinião ou questões para discutirmos aqui na plataforma. Eu respondo todas as perguntas. Viu? Não esqueça de dar o like se gostar do vídeo. Inscreva-se, já não fizeram. Então até o próximo vídeo com informações sobre zumbido sem mentiras. Tá bom, pessoal? Grande abraço.